pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União, a rede que chegou para ficar. Você que quiser ouvir a nossa rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho /Rádio Metrópolis 7. Falando de rádio, nós vamos continuar falando sobre rádio, porque o rádio ele é um veículo de comunicação sensacional, ele é uma coisa assim, sabe? O rádio ele é algo que nós não podemos explicar, ele é um amigo, né, dos ouvintes de fato. Eu acho que de todos os veículos de comunicação, o rádio ele é algo fundamental, ele é fundamental em tudo, né, a vida dos brasileiros. O brasileiro ele não vive sem o rádio, ele nunca viveu sem o rádio. Então, a gente quando criança, eu lembro que às vezes eu ficava encasquetado, porque como que aquela voz saía daquela caixinha e a gente não via as pessoas. Então muitas vezes a gente tentava, né, abrir até o rádio para ver se tinha, quando criança, para ver se tinha pessoas ali dentro falando. Como que essa pessoa está ali dentro, né, falando? É algo assim, são as imaginações que a gente sempre teve ou tinha quando se ouvia um rádio, porque hoje o rádio, lógico, ele tem a sua parte também visual, né? Hoje tem vídeos, as rádios trabalham com live, então você hoje consegue ver os comunicadores, mas antigamente nós ouvíamos e imaginávamos, né, como que aquilo dali poderia acontecer. Então o rádio, ele é fundamental e vai continuar sendo fundamental sempre na vida dos brasileiros. E nós tivemos muitas rádios que deixaram saudade, rádios muito importantes e que fazem parte ainda da história dos ouvintes. Nós temos, quando essas rádios, infelizmente, elas acabaram, e a gente sem entender o motivo, né, real, porque até então você tinha essas rádios disputando lideranças. Quando essas rádios chegaram, você fala, mas não, por causa de quê? Né? Lógico que tudo bem, audiência, uma opção de coisa, mas elas estavam bem colocadas ali no ranking das audiências das emissoras de rádio. Então nós tivemos, a Rádio Mundial no AM é uma rádio que nós podemos chegar, até hoje, essa Rádio Mundial AM 860, ela sempre é muito bem falada. Se tem muita ainda saudade da programação daquela rádio mundial. A Rádio Ipanema, gente, quem não se lembra, acho muitos, mas quem não se lembra, hoje ele também não é nem muito falado, né? O Gerson Atanásio, o Pessoinha, Gerson Atanásio, ele fazia o Ipanema Discoursal, que era também um programa na rádio AM, no AM, que é a rádio Ipanema, ela era no AM, e você tinha um programa Ipanema Discoursal às 10 horas da noite no AM, concorrendo com o Good Times 98 e também com o Amor Sem Fim, né? Então, o Gerson Atanásio, o Pessoinha, foi marcante, né? Ele foi muito marcante, embora quando você quiser, busque aí por Gerson Atanásio, o Pessoinha, que vocês vão, lógico, ter algumas informações. Mas eu ouvia o programa toda noite, eu ouvia o Ipanema Discoursal, porque era até porque naquela época a gente tinha muito mais o rádio AM, então eu não conseguia muitas vezes escutar o FM, ou então não conseguia escutar o Good Times 98 e não escutava o Amor Sem Fim, porque nós estávamos ainda com o dial só no AM. Então, quando eu ouvia o Ipanema Discoursal. Poxa, é um programa sensacional, muito bom mesmo, legal, que até hoje eu sinto saudade do Gerson Atanásio. Então, tivemos no Rádio Record, né, a vinheta da Rádio Record, marcante, Rádio Record, a maior, e depois, né, com a ida do Oduvaldo Silva, que fazia, né, o show dos bairros, ele foi acho que foi para Record, sim, ou Tamoio, mas ele sai, né? Isso aí, Rádio Record, a maior, isso daí mesmo, era a vinheta dela, né? Mas nós tínhamos o Oduvaldo Silva que foi ali o apresentador do show dos bairros da Rádio Mundial. Ele sai
Eu acho que ele vai para a Record e depois ele vai para a Rádio Tamoio. Mas, quer dizer, a Rádio Record, a AM, Rádio Tamoio AM, né? Também nós tínhamos a Rádio Tamoio, famosíssima Rádio Tamoio, que tinha também a sua programação assim, maravilhosa. E nós, lógico, dentro do AM, Rádio Globo, Rádio Tupi, né? Você não pode esquecer essas rádios, não pode, poxa, até hoje a Tupi ainda é a líder no segmento popular, mas essas, e infelizmente com o fim da Rádio Globo, né, que aí ela mata o AM e fica só com o FM, nós tivemos aí, ficamos órfãos de um lado, né, porque nós tivemos grandes comunicadores também na Rádio Globo, como Haroldo de Andrade, o próprio, nós tivemos o Edmo Zarif na parte esportiva, tivemos Jorge Luiz, o amigo do Rio, né, o amigo do Rio, Roberto Canales também esteve, Antônio Carlos, mas foi outros mais, né, mais para trás ainda, e a Tupi também com Cidinha Campos, a Tupi com a invencível Patrulha da Cidade. Quando você escuta a Patrulha da Cidade hoje, nos seus primórdios, no tempo do GG, no tempo do Samuel Correia, no tempo do Coelho Lima, que saudade, gente, que saudade, né? Pô, a abertura da Patrulha da Cidade com o Samuel Correia, cara, que editorial, brincadeirão, olha, mas o Samuel Correia, né, o Samuca, ele fazia um editorial, pô, mas era bombástico. E é engraçado que a Patrulha da Cidade é um programa policial, mas ele quando fazia, olha, muitos tremiam quando se tinha aquele início da Patrulha da Cidade com o editorial com o Samuel Correia. Aí depois, infelizmente, Samuel acabou morrendo, aí entrou o GG formou parceria com o saudoso nosso, não que ele morreu, né? Mas o Coelho Lima. Coelho Lima era a voz do caçador. Quem lembra do caçador? Né? Caçador. Eu sou o caçador. Né? Era ele, o Coelho Lima, que fazia o caçador. Aí recebia lá as cartas e fazia aquela situação, aquelas falas dele, aquele, você aí que tá fazendo A, B, toma cuidado que o caçador tá chegando. Pô, era muito fã. Cara, são coisas que a gente fala assim, meu Deus, por que essas coisas acabaram, né? E por que infelizmente esses caras, a saída porque o GG também infelizmente morreu, então o Coelho Lima aí assumiu o comando da patrulha junto com o Garcia Duarte, mas aí depois teve uma saída porque o Coelho Lima, naquela época, daquela greve toda, ele acabou ficando do lado dos funcionários. E aí, em retaliação, a Tupi acabou mandando lá o Coelho Lima embora. Então, esses programas, eles deixaram e deixam muita saudade, né? Embora se tenha hoje ainda a Patrulha da Cidade, mas não com aquela dinâmica que você tinha no tempo do Samuel Correia, do GG e também do Coelho Lima. Agora, também pelo lado do FM, grandes rádios como Rádio 98, quem lembra do Jimmy House, né? Fernando Borges, Robson Castro, que é o pai do Amor Sem Fim, né? O fundador do Amor Sem Fim. Também tivemos o próprio Alberto Brizola, o Heleno Rotai fazendo lá o Papo 98, né? O Heleno era muito sacate, sempre foi assim, muito, trazia as informações, mas sempre jogava dava uma pimentada ali, muito, muito bom o Heleno Rotai, o Jimmy House, outros comunicadores da própria Rádio 98, André Rodrigues, uma locução perfeita, isso é a Rádio 98, né? Na 105, Ana Flores, né? Paulinho Antonian, pô, que saudade, FM 105, de bem com a vida, a voz padrão da FM 105, o Jorge Oliveira, cara, que voz, olha, vocês busquem aí por Jorge Oliveira, mas vocês vão ouvir uma voz que não tem impostação, é uma voz muito linda mesmo, uma voz bonita. O Jorge Oliveira, que também é a voz ali que faz as chamadas para a Igreja Universal do Reino de Deus, e também ele faz chamadas para a Rede Globo de televisão, era a voz também do Zorra Total, Jorge Oliveira. Busque por Jorge Oliveira, você fala, cara, que voz. Eu tive o prazer de falar com o Jorge Oliveira por telefone, cara, sujeito da melhor qualidade, pessoa da melhor qualidade.
e uma voz diferenciada, né? Então, tinha a música do Michael Jackson, então com as traduções, elas vinham com a voz do Jorge Oliveira, tinha que se parar para ouvir a tradução, muito bom. Então, a FM 105 também deixa grande saudade, muita grande saudade, até porque o Mário Belisário trabalhou na FM 105, como é que pode, né? O Mário Belisário, com todo o perfil de AM, também trabalhou na rádio FM 105. E nós não podemos falar também, né, de outras emissoras que fizeram grande sucesso, mas infelizmente essas emissoras elas acabaram, e nós vamos trazer depois, vamos falar sobre essas emissoras e também sobre alguns comunicadores como Fernando Mansur. Fernando Mansur, fera, esse aí é fera mesmo na comunicação. Fernando Mansur, a gente tem que ter um respeito muito grande pelo Fernando Mansur, assim como eu também tenho um respeito muito grande pelo Fabiano, que também trabalhou em muitas rádios, e ele também fez o Love Songs na JBFM, o Celebration, programa que vai lá aos sábados, né? Na rádio JBFM, que é um programa de dancing. Hoje ele faz esse programa também na rádio Mais 50, o Fabiano, aos sábados, é o mesmo perfil do Celebration, mas o Fabiano também é um grande locutor de rádio e foi, né, quem ali abriu, ele que é ali o precursor do Love Song, esse programa também romântico que se tem na JB hoje, às 10, quando eu falo hoje em dia, né, às 10 da noite. Então, quer dizer, mais o Fernando Mansur, cara, diga-me lá, conte-me tudo, não me escondas nada, voz, né, a que fazia a propaganda do cigarro Hollywood, né? Quem lembra? Hollywood, o sucesso, caraca! Olha, muita coisa que a gente, meu Deus do céu, como que dá saudade, gente, mas dá saudade. Às vezes a gente vai ouvindo assim, você fala, pô, que vontade de ouvir a Rádio Mundial, voltar a ouvir aquela 98, aqui você liga aí é só sucesso, né? A FM 105 de bem com a vida, rapaz. Ai, mas isso são coisas que a gente vai falar mais para frente. Mais importante é que o brasileiro ainda continua gostando do rádio. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.